acho que limpa um bocado a consciência das pessoas. Só que quando as pessoas fazem isso, as pessoas não estão a apoiar as pessoas que realmente precisam. Okay? Eu acho que isso tem um pouco a ver com a falta de comunicação que existe em volta de toda a temática. Então, este é o motivo pelo qual então nós estamos... A campanha é que as pessoas não lavem rosa, não usem Outubro Rosa para o seu próprio benefício, para o seu próprio ganho, mas sim para ajudá-los. Doem para hospitais, né? Doem para as pesquisas que estão a ser feitas. Há muitas coisas a serem feitas, mas a que eu mais gosto é que a cura do câncer é a prevenção, não é a medicação sofisticada. Então, isso era só para contextualizar um pouco. Então, eu fui diagnosticada com câncer da mama em novembro. Não, novembro não, em 2019, maio, acho. Maio. Na verdade, eu sempre fazia o autoexame, né? Então, num dia desses eu estava fazendo o autoexame e senti que estava alguma coisa lá que não estava da última vez que eu fiz. E então, eu fiquei assim meio... Na altura estava a fazer o 5º ano de Direito na Lusíada. Então, falei com o meu professor de Medicina Legal, que os meus colegas sempre diziam que ele era uma excelente pessoa e que tinha ajudado um colega que estava um pouco. E eu disse, não, isso não deve ser nada, mas de qualquer forma, ele ia fazer uma consulta e tudo mais, e por acaso fiz uma consulta na DNIC, porque a DNIC, todas as quintas-feiras, o Dr. Fernandes, que é o diretor do Centro de Oncologia, dá consultas lá para as trabalhadoras e trabalhadores que sintam algum tipo de desconforto. Então fui para lá, fiz a consulta com ele disse que não tinha nada de especial, mas pediu para fazer os exames necessários. Fui ao Centro de Oncologia, não preciso de vos dizer a tristeza que é no sistema de saúde, mas eu fui, obviamente, estando a fazer as consultas com o diretor, eu estava um pouquinho mais comparando com as outras mulheres. Mas eu me pus a pensar porque é o único em Angola, o que as mulheres em Angola passam para ter uma consulta como deve ser. Eu fiz a consulta, fiz as análises, levou cerca de um mês para ter tudo. E depois fui ter com o médico assistente para fazer o diagnóstico. Completamente despreparado, né? E que achava que eu já sabia o diagnóstico, quando eu entreguei-lhe um envelope selado. Começou a falar comigo como se já não vi nada. Então, eu vi que neste nível também é um problema muito sério. Tu não podes dar uma notícia destas a uma pessoa assim de qualquer maneira. Depois de receber o diagnóstico, eu falei com uma amiga, com a minha família e tudo mais, expliquei, eles estavam a par que eu estava a fazer os exames, e depois eles tiveram uma coisa que eu achei muito interessante lá no Centro Oncológico, que é uma consulta, eles têm um nome para aquela consulta, mas é uma consulta que tem cerca de 8 especialistas, incluindo um psicólogo e uma psicóloga, um cirurgião, médicos e médicas e tudo mais. O psicólogo e a psicóloga já vieram um pouco tarde, mas tudo bem, é um processo. E então, naquela consulta, eles explicam qual é o problema, quais são as vantagens e desvantagens da cirurgia, explicam o que é necessário fazer. E eu lembro-me, eu fui com a minha amiga Delma e a minha amiga Zé, minha comadre. E então elas explicaram que e eu disse, não precisa de se preocupar, eu estou preparada, mesmo que tiver que retirar todo o seio, eu estou pronta, eu só quero fazer o tratamento, eu estou preocupada com a minha saúde. E então eles disseram, que bom, então vamos só já. Só que quando eu fui para fazer, eles disseram que eu tinha que ver um cirurgião. Eu só ia conseguir ver o cirurgião daí a 3 meses. Agora imagine, eu fui diagnosticada, está no estágio inicial, eu vou esperar 3 meses para ver um especialista, não é sustentável. Então, depois eu falei com a Irina é uma especialista no câncer, a Delma que me apresentou, ela neste momento está no Lubango a dinamizar o Centro Oncológico do Lubango, excelente especialista. A coitada sofre muito porque ela estudou no Brasil e praticamente não consegue praticar absolutamente nada aqui por causa do funcionamento do nosso sistema de saúde.
falei com ela e ela disse, Lúcia, vou ser honesta contigo. A situação não é fácil, mas o teu caso está no início. Pode-se tratar, pode-se fazer um trabalho, mas precisas de começar já o tratamento. Depois de ter falado com ela, falei com a minha família e decidimos que o ideal era ir para a África do Sul, fazer um tratamento. Na verdade, primeiro uma segunda opinião, né? No dia que eu recebi o diagnóstico, foi um dia um bocado... honestamente, eu estava preparada para tudo. Mas uma coisa é tu estás preparada para tudo antes de ter certeza, outra coisa é ter a certeza. Então foi muito chocante para mim, foi muito triste. Chorei muito. Foi triste, porque também tudo que eu sabia sobre o câncer é aquele terror que nós vemos nos filmes e que as pessoas falam. Então eu depois falei com a minha família, concordamos, eu fui fazer uma consulta. Eu fui, penso que eu fui em julho. No final de junho, eu vou para a África do Sul para fazer uma consulta. Eu fiz os exames todos. Quando eu saí daqui, o câncer estava no estágio 2.5. Quando eu fiz as consultas na África do Sul, já estava num estágio mais avançado, porque o que dizem é que depois de mexer, né? Tipo, eles fazem os exames, tem que tirar um pedacinho de tecido e tudo mais, isso já mexe, o câncer já começa a se preparar, a se proteger, a espalhar e tudo mais. E então, para vocês terem uma ideia, imagina, se eu faço uma consulta em maio e eu apenas podia ver o cirurgião daí a 3 meses e depois tinha que entrar numa lista para fazer a cirurgia, vocês já começam a imaginar o que acontece, o processo todo, pelo menos aqui em Angola. Então, basicamente, este foi o meu processo, depois fui para a África do Sul, fiz as consultas todas. Na cirurgia, o câncer já tinha avançado muito mais, por isso, eu sei que as pessoas normalmente têm muito cuidado de fazer as perguntas e tudo mais. Eu falo sem receio nenhum, sem problema nenhum. As pessoas também entenderam. Quando eu saí daqui, eu estava consciente que eu podia retirar a mama toda, não tinha problema nenhum. Eu disse à minha médica, a cirurgiã da mama, que eu não tinha problema nenhum, eu estava disposta a retirar o câncer. Depois eu vi também uma cirurgiã, ela disse, vamos ver uma cirurgiã, ela disse, olha, só retiramos a mama se tu quiseres muito, ok? Não há necessidade de retirar a mama toda, vamos retirar o câncer, ver o que há, a falar aqui é uma coisa, mas lá no bloco é outra coisa, e depois fazemos uma reconstrução, se necessário, vamos ver como é que as coisas correm. Então, as informações que eu recebi aqui e as informações que eu recebi lá são completamente diferentes. Por quê? Porque o nível de informação que se dá ao paciente é magnífico. E depois a decisão do que fazer é do paciente. E eles sempre falam sobre isso. Porque as pessoas que estão à volta querem te ter perto, querem, então às vezes te incentivam a tomar decisões que não é mais adequado para o que tu estás a passar. Então eu senti isso lá e sinto que isso é um problema muito sério que nós temos aqui e que é preciso ser trabalhado. Então, isto impressionou-me muito e eu verifiquei que aqui em Angola o grande problema é a falta de informação. Por exemplo, uma das coisas que eu vejo, eu mudei completamente, eu já tinha um estilo de vida mais ou menos saudável, né? Mas eu mudei completamente o meu estilo de vida em termos de alimentação. A falta de informação também tem a ver com o facto de as pessoas não entenderem que, por exemplo, para mim, ou para uma pessoa que é diagnosticada com câncer, o açúcar é a pior coisa. O açúcar é o maior amigo do câncer. Mesmo as pessoas que não têm nenhum tipo de doença, o açúcar é a pior coisa. O açúcar é comparado à cocaína, porque é inventada no laboratório, mas por causa das pessoas ficarem mesmo aditas, não sei como dizer a palavra ainda, viciadas, faz as pessoas ficarem viciadas. Então, quem puder evitar é muito importante, mas para quem já tem um histórico, e isso é uma das coisas que eu perguntei ao médico que me deu o diagnóstico, ele disse, não, pode levar uma vida normal, tranquila, sem problema e tudo mais. Ao contrário do que acontece na África do Sul. Então, eu hoje, né, vou tentando me adaptar, porque uma coisa que eu aprendi também é ouvir muito o meu corpo.
tudo que o meu corpo me diz que não sinto que está bem, eu paro de fazer. Às vezes vou sendo um bocado teimoso. Uma das coisas mais difíceis que eu vou tendo dificuldade de fazer é parar de consumir álcool. Não porque eu gosto mesmo, mas é uma coisa que faz muito mal. E então eu vou fazendo isso. Durante o meu tratamento, é uma coisa fundamental. As pessoas na nossa vida, o papel das pessoas na nossa vida é fundamental. Não importa se essas pessoas estejam presentes ou não. Eu sou uma pessoa muito espiritual. Então, a minha médica, ela dizia que a energia funciona, não importa onde tu esteja. Se a pessoa está contigo na mente, ela medita, pensa em ti, isso também ajuda. Eu nunca fiquei sozinha durante o tempo que eu fiquei na África do Sul a fazer o tratamento. E eu sempre, a única parte que me emociona quando eu falo sobre o câncer da mama é o tipo de apoio que eu recebi. E eu passei a perceber o quão especial eu sou, porque eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar, as minhas amigas sabem. Mas eu sou uma pessoa justa. Então, o carinho, o amor que eu recebi das pessoas com quem eu trabalho, das pessoas com quem eu convivo, as minhas amigas são as minhas amigas de sempre, as minhas manas, quer dizer, foi um apoio incondicional. Quem pôde ir foi, né? Eu lembro-me que as minhas amigas criaram um grupo do WhatsApp para se pontualizarem, discutir o plano. E eu lembro-me que a Solange fez um plano, um calendário de viagem, quem ia, quando ia, para não atrapalhar, né, o meu tratamento, para não ter muita gente e também para não desperdiçar dinheiro que eu podia precisar lá. Eu lembro-me que eu fui fazer as consultas com a Solange, depois a Solange voltou, foi a Chaya. A Chaya ficou um mês comigo. A Chaya é irmã da Solange. A falecida mãe da Chaya era muito próxima da minha mãe. Nossas famílias são muito próximas. E então a Chaya foi e ficou comigo um mês. Quando a Chaya foi, aliás, antes da Chaya ir, eu fiz a cirurgia, estava a Zé. A Zé ficou durante a minha cirurgia, mais 2 dias, ela voltou, depois foi a Chaya. A Chaya ficou um mês. No dia que a Chaya voltou, acho que eu tinha feito a primeira quimioterapia. Quando ela volta para Luanda, eu fui hospitalizada naquele dia, porque meu corpo estava muito enfraquecido, os meus mecanismos muito baixos, e a médica achou que era melhor eu ser internada por causa das infecções que eu estava exposta, né? Então ela chega, o meu filho também informou, assim que ela chega o pessoal entrou em pânico, e quem é que vai, como é que não é, o que é que vamos fazer? A Delma sábia como sempre, ela disse, olha, não adianta ir uma pessoa agora, nós trabalhamos, não é sustentável, vamos mandar a Vanessa. Quem é próximo a mim sabe quem é a Vanessa. A Vanessa é a pessoa que cuida de todo mundo. Eu não falo só de mim, da minha casa, mas de todo mundo que vai para a minha casa, a Vanessa cuida. Então a Vanessa, ela falou com a Vanessa consegue ir, a Vanessa tem um menino e uma menina, pequenos. E ela disse, não, eu posso arranjar uma forma de deixar os meus filhos com a minha irmã e posso ir. A Vanessa foi. A Vanessa ficava, porque nós podemos entrar para a África do Sul por um mês, depois então a Vanessa ficava no vai e volta. E cada vez que ela ia, ela levava tudo que eu precisava. E como ela já estava habituada comigo, me conhecia, acharam que era a melhor maneira. Então as outras pessoas iam visitar. Todo mundo. Mesmo as pessoas que não foram, acho que foram. O Frei Júlio, que está aqui à frente, foi trabalhar e tirou do tempo dele para ficar comigo. O meu irmão, quer dizer, todo mundo foi. Uma das decisões que nós tomamos é que a minha mãe não iria, porque a minha mãe, nós dissemos, vamos ter outra doença, então não vale a pena a mãe ir, a mãe fica aqui, ela não está em condições. E então eu me virava desta forma. Eu lembro-me que depois foi a Zinaida, quer dizer, as minhas amigas, a Delma foi passar o Natal comigo, muita gente foi. Gostaria de saber quanto tempo ficou na África do Sul? Acho que fiquei 2 anos. 2 anos ou 2 anos e meio na África do Sul.
Então foi um processo intenso. Sim, porque eu fiz a cirurgia. A cirurgia eu tinha que ficar de repouso durante um mês. Depois de um mês comecei a quimioterapia. A quimioterapia, para o caso que eu tinha, eu precisava apenas de 6 sessões. Isso dá por aí uns 8 meses, né? Porque tem que ter um intervalo de 3 a 4 semanas entre cada quimioterapia, porque cada vez que eu fizesse a quimioterapia era como se eu voltasse a quimioterapia, ela mata as células más, mas também mata todas as outras boas. Na primeira quimioterapia, eu lembro, eu tive que rapar o cabelo começou a cair, tive que rapar o cabelo, porque as células do cabelo mais crescem. Então são as mais afetadas, por isso é que elas caem muito rapidamente. Então já há alguns mecanismos para evitar isso. Então, sempre que eu fizesse a quimioterapia, eu tinha 3 semanas mais e uma boa. Na quarta semana eu já conseguia andar, já conseguia caminhar. Eu lembro-me que nós tínhamos uma horta muito perto de casa, onde nós íamos lá buscar comida, também fazia voluntariado. Eu tentava fazer alguma coisa na semana que o motivo pelo qual eu decidi ficar lá é porque não era muito sustentável estar a ir e a vir financeiramente, por um lado, e também uma semana, aquela semana que eu já estava a me recuperar e logo na semana seguinte eu tinha que voltar a fazer a quimioterapia, então não era muito sustentável. Acho que uma das últimas pessoas que foi me ver foi o meu irmão Silvio, com um mês, e ele quis fazer várias consultas, eu disse, não, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas acho que vou fazer o dentista primeiro só. E um dia antes de nós irmos ao médico, acho que eu tinha feito a quimioterapia, lá. Nós voltamos para casa, eu fiquei 72 horas sem dormir. Não conseguia mesmo dormir, porque era muito... E eu lembro de dizer ao Kidoro, eu acho que eu vou morrer. E ele dizia, não, ninguém vai morrer aqui. O que é que tu queres? O que é que tu estás a precisar? O meu irmão não dormia. O que é que tu estás a precisar? O que é que tu queres? Aqui ninguém vai morrer. Nós vamos voltar todos bem para Angola e tudo mais. E tal. Porque meu filho mora na África do Sul. Ele estuda lá. Mas o meu irmão, quando a Vanessa viesse para Luanda, ele ficava lá comigo os dias que a Vanessa tivesse que vir para dar um tempo de ver os filhos e depois voltar por causa do visto. E o meu irmão, ele sempre dizia que nós sempre fomos muito próximos mesmo. Tanto que muita gente dizia que ele era o meu primeiro filho. Tudo que nós fazíamos, tudo, era juntos. E o meu irmão depois volta para Angola. Acho que ele voltou em agosto e eu voltei em março do ano seguinte, 2021 já. E, ironia do destino, o meu irmão fica doente, era um problema no estômago, e quando descobrimos que era câncer já era muito tarde. E infelizmente ele acabou por morrer. E a minha mãe, ela sempre que chorava, ela dizia, eu pedi a Deus tanto pela minha filha, que agora ele me disse, não, já te dei uma, não posso te dar outra. Então ela não disse que as orações dela não foram suficientes e tudo mais. Mas eu sei que é porque ela, na verdade, ela esperava ter podido fazer, mas eu sempre digo, já que o Jurandir, que era muito próximo ao meu irmão, eu sempre digo que nós nos distraímos muito na doença do meu irmão. Estás a ver? Ele sempre dizia, não, está tudo bem, eu vou fazer, vai ficar tudo bem, obrigada. Então, não tomamos as providências necessárias. Mas eu, como sempre, o que aconteceu com o câncer e vai acontecendo com todas as coisas que acontecem na minha vida, eu digo que tudo acontece por algum motivo, nada por acaso. A Elisa, que é minha irmã, está aqui, nós sempre falamos dessas coisas. O Kido, ele era uma pessoa muito querida, porque ele estava sempre presente em tudo.
E então as pessoas desenvolveram este carinho por ele. E nós dizemos, se isso acontecer para nos ensinar alguma coisa, então nós temos que estar atentos, sempre atentos. Nós às vezes trabalhamos, fazemos as coisas necessárias que todo ser humano tem que fazer para viver, né? Que é o que nós aprendemos desde cedo. Mas há coisas muito importantes que nós temos que fazer na nossa vida para evitar determinadas coisas. Uma, para além de todas as outras questões, alimentação e tudo mais, o stress é um grande trigger para o câncer. E nós vivemos estressados hoje em dia. Nós não paramos, nós não falamos uns com os outros, nós não conversamos, nós não nos procuramos. A desculpa é que a vida é corrida e tudo mais. Então, não fazemos. Sempre que morre alguém, nós dizemos, não, temos que fazer mais isso, temos que melhorar mais aqui, temos que fazer aquilo. Mas depois voltamos à rotina e não fazemos nada. Então, há uma necessidade muito grande de repensar muito a forma como vivemos, o autocuidado. Hoje eu trabalho, eu faço uma lista de 10 coisas de trabalho. Acabou. Se for para dormir, eu durmo. Se for para ligar para alguém conversar, se for... Não importa. Por quê? Porque no fim do dia, somos nós contra nós. Okay? E o câncer é uma doença muito solitária. Por mais pessoas que tu tenhas. Por isso é que é muito importante dosear a presença das pessoas na vida. Eu sou muito grata porque as minhas amigas conseguiam compreender isso. Até aí, eu lembro que o meu pai ligava, né? Ele ligava e eu estava assim, eu respondia assim. Ele dizia, tá bom, eu vou ligar outro dia. Estás a ver? E havia pessoas até que não ligavam, não diziam nada porque não sabiam o que dizer. Então, é sempre bom estar aí. Sempre bom estar presente, mesmo que não saiba. Eu tenho uma amiga que, a Joca, ela ligava, entregava o telefone à filha dela. A filha dela acho que tinha 1 ou 2 anos, porque ela não conseguia me encarar e falava com a filha. Então, mesmo que é importante estar presente, ir lá, falar, na dose certa, sem muitas conversas, de que minha tia teve isso, a minha tia também. Evitar estas coisas, porque é importante nós ouvirmos coisas boas e positivas durante o processo todo. Hoje em dia em Angola, a luta contra o câncer continua muito fraca. Um dos problemas é mesmo a falta de informação. Em Angola tem-se investido muito em infraestruturas, em ter grandes máquinas, e muitas vezes não tem pessoas capazes de usar as mesmas máquinas. E isso não serve às pessoas que lutam contra o câncer. A maior parte das pessoas, quando começam a sentir alguma coisa sobre o câncer, vão pela alternativa tradicional. E muitas vezes, quando chegam aos serviços de saúde, já é tarde. E como eu disse no início, uma das discussões na África do Sul é que a cura para o câncer é a prevenção. E a prevenção é o que? É a mudança do estilo de vida, completamente. Uma das coisas que me fez muito bem, porque eu ficava muito tempo sem dormir, eu passei sabem que na África do Sul é legal usar aliana. Não gosto muito de fumar e tudo mais, mas eles fazem óleos. Eu usava o óleo, eu lembro que a primeira vez eu dormi por 24 horas que eu usei. Tomei uma dose exagerada, acho que também. Então, ajuda muito. Os países que já usam essa terapia, a liamba é fundamental para isso, o chá, o óleo. Então, lá é comercializado nas farmácias, temos lugares específicos onde pode se encontrar, ajudou muito. E outra coisa que me ajudou muito é o jejum, porque eu ficava muito tempo sem comer, não parava nada no meu estômago. E então eu consultei um homeopata que me disse que na verdade nós não devemos comer quando estamos doentes. E ele deu um exemplo que é não entre os animais. O cão, por exemplo, quando está doente o cão não come. Às vezes nós insistimos e tudo mais. Ele diz que não é diferente. Ele diz que o nosso corpo está a lutar para sobreviver e a comida é um outro stress. Porque a comida precisa de ser completamente preparada, separada, para tirar o que é nutritivo, para ficar o que não é, para sair. Então trabalha muito. Então comecei a fazer jejum, mas fazer jejum e jejum intermitente principalmente, que era ficar várias horas sem comer. Por exemplo, eu fazia a minha primeira refeição às 12 horas e a última
às 19 horas. A partir daí eu já não comia mais nada até o dia seguinte. E ajudou-me muito porque na verdade o meu estômago estava a começar a ficar um bocadinho estressado de tanto vomitar. A outra coisa é o que nós comemos. O ideal para qualquer ser humano é a alimentação alcalina. Okay? A alimentação alcalina, que é aquela que é defendida pelo Dr. Sebi, não sei se vocês conhecem, mas se não podem pesquisar, que diz que tens que conhecer a comida que tu comes, ou seja, tudo que é plantado na terra é o que deves comer. Entretanto, nós temos um hábito que já vem de muito longe de comer animais, né? Vaca, carne de vaca, peixe, essas coisas todas. Então, algumas pessoas vão fazer o equilíbrio, né? O jejum intermitente ajuda muito, dependendo a horários, dependendo da idade da pessoa, porque dá tempo ao corpo de processar a comida e também de desintoxicar. Outra coisa é fazer desintoxicação periódica, uma vez por mês, dependendo, é fazer mesmo desintoxicação, pegar aqueles alimentos que desintoxicam, que têm antioxidante. Eu lembro-me que quando o Kito estava doente, uma das coisas que ele tomava muito, que nós lhe dávamos, era uma mistura verde que tinha aipo, pepino, agrião, alface. Então, tu tens os nutrientes que o corpo precisa e também estás a dar a possibilidade ao corpo de desintoxicar. Dizem que a vida começa e termina no intestino, é bem verdade. E como nós sabemos, nós temos algumas formas de retirar as toxinas do nosso corpo, que é pela urina e pela fezes. Então, nós temos que limpar os nossos intestinos periodicamente para evitar estes problemas. Para as pessoas que querem continuar a comer carne, porque o grande problema é que toda a carne da vaca e da galinha hoje é essencialmente, os animais comem soja, já não comem ervas como antigamente. Então o animal já não é tão saudável. O que as pessoas comiam no animal, que é a proteína que vem da erva, já não se vê porque a maior parte dos animais comem soja. E falando da soja, uma das coisas que eu mais comia, porque eu já era vegetariano, era soja. E a soja é um dos alimentos que mais estrogênio tem. E o meu câncer era sensível ao estrogênio. Ou seja, eu tinha excesso de estrogênio no corpo e isso provocou um desequilíbrio no meu organismo. E porque todos nós temos no nosso corpo células do câncer. Todos nós. O que determina se ele vai desenvolver e provocar a doença é o estilo de vida que nós temos. Daí a necessidade do equilíbrio e que eu estive aqui agora a falar. Então, a soja é um dos alimentos com mais estrogênio. Mas para além da soja tem o repolho, a própria cerveja, o grão de bico. Ou seja, muitas vezes quando nós decidimos ser vegetarianos ou veganos, estas comidas também não são tão boas. Então, se por exemplo tu decides dar leite de soja a uma criança, esta criança vai se desenvolver muito mais rápido, vai ter a menstruação mais cedo, vai começar a ter os seios mais cedo. Mesmo do rapaz, o rapaz vai se desenvolver um pouco mais. Então, é sempre bom ter estes cuidados com as crianças. Sabendo que nós, quando nós estamos num processo de recuperação, qualquer doença é muito importante no nosso estado emocional. Como é que foi para si receber a notícia que o seu irmão, que sempre esteve presente, que sempre a apoiou, havia falecido? De que forma é que esta informação, que este acontecimento afetou o seu processo de recuperação? Bom, na verdade, quando eu já estava cá e quando eu voltei, eu por acaso morava com meu irmão, eu vou morar com meu irmão e com a esposa quando ele ficou doente. Honestamente, eu sempre achei que meu irmão fosse recuperar e ficar bom, porque ele estava com problema no estômago, um problema simples, tinha uma bactéria no estômago. E ele fez o tratamento todo e tudo mais, mas infelizmente não. Eu depois do ter feito o tratamento do câncer,
eu não gosto muito da palavra forte, porque eu acho que nós, as mulheres africanas, nos colocaram a ideia de que nós temos que ser fortes e aguentar tudo. Então, eu não gosto muito da palavra, mas eu acho que eu fiquei um pouquinho mais madura emocionalmente, no sentido de que quando as coisas acontecerem, eu vou processar as coisas, eu vou tentar aprender o máximo, né? É claro que... E outra coisa é, eu lutei meu irmão até hoje, e não sei quando é que eu vou parar de lutar meu irmão, porque nós sempre temos, não chora, tem que ter coragem e tudo mais, mas o luto é uma coisa magnífica. Eu lembro de ter, há um ator que eu gosto muito, eu não lembro agora do nome dele, que ele falou de uma coisa muito interessante quando perdeu a mãe. Ele diz, o luto é uma coisa muito bonita, o luto... Estás a ver as coisas boas e maravilhosas que nós não conseguimos dizer e fazer com a pessoa, nós vamos carregar para sempre. Nós não temos muito tempo na vida. Eu, felizmente, eu estava sempre... Acho que era muito raro eu ficar uma semana sem ver o meu irmão, mesmo quando estivéssemos brigados. Eu lembro quando brigávamos, eu ligava para ele. A última vez que ele... Porque antes dele falecer, eu já tinha mudado para a minha casa. Eu chamei ele, conversei com ele, e ele me disse uma coisa... Eu disse, olha, minha irmã, tu tens sempre razão, tens sempre um ponto, mas o problema é que magoas muito. Então eu comecei também a monitorar um pouco o meu lado, porque eu falo, eu não tenho muitas medidas quando eu falo. E eu vou percebendo que por mais razão que eu tenha, eu tenho que ter algum cuidado em relação a isso, embora a maior parte das pessoas que eu falo merece, mas tudo bem. É um aprendizado, é um crescimento. Então, eu aprendi a viver com aquilo, tanto que eu tenho mais 3 irmãos. E depois do meu irmão ter falecido, ele ficou no hospital, Girassol. Eu tratei de tudo, foi incrível. Fomos o funeral, o óbito seria na minha mãe no Zambo. Eles decidiram aquilo, ligaram para mim. Porque quando ele foi diagnosticado, depois que ele estava mesmo mal, meu irmão liga e diz, Lúcia, o Kid está com câncer. Eu estou a te ligar porque acho que tu tinhas que saber. E o impacto foi forte, mas ele precisava de mim no momento. E do jeito que ele esteve comigo, eu fui para lá. Mas eu tratei de tudo, a certidão de óbito, as coisas práticas. Os meus irmãos estavam de rastos. Eu chorei muito. Mas, tipo, todo mundo vinha falar comigo para qualquer coisa. Então, eu disse, pá, Lúcia, tens que aguentar um pouco. E nós ficamos lá na casa da minha mãe durante muito tempo. Mas quando eu volto para minha casa, porque eu moro sozinha, aí sim eu comecei a chorar. E eu lembro-me, porque como eu moro sozinha, eu lembro-me que as minhas amigas que moravam ali perto batiam na porta e ou ligavam e eu dizia, não estou em condições. E eu fiquei mesmo, durante uma semana sozinha em casa, chorava, fiquei doente, fui hospitalizada e tudo mais. Porque eu acho que começou a cair a ficha de que não. Enfim, até hoje não é uma coisa fácil. Nós estamos quase sempre juntos. Tem amigos do meu irmão que até hoje não conseguem falar comigo. O Jurandir, ele sempre que pode, passa. E nós falamos, conversamos. Hoje, quando víamos, passávamos pela rua onde meu irmão morava. E eu lhe disse coisas, sempre que víamos para aqui era para outras coisas. Ele disse, eu não queria mencionar, mas é muito triste passar na rua onde o Kido morou. E falamos sobre ele, sobre as coisas dele, as coisas boas. E eu estava a contar ao Jura que hoje, depois dessa sessão, eu ia me encontrar com uma pintora, uma artista, que vai fazer um quadro para ele. Ele disse, muito fixe, temos que colocar a Itália. O Kido gostava muito da Itália. Temos que colocar o Mazarato, Andrea Bocelli, os cantores favoritos dele e tudo mais. E isso, na verdade, ele sempre diz, mas não é para chorar, é para lembrar dele com carinho, a pessoa que ele era. E próximo mês vai ser o aniversário dele. Ele disse, vamos sentar, nos encontrar, ouvir as músicas que ele gostava, falar das coisas que ele gostava. E aí, é muito difícil não chorar.
Mas eu sempre digo que o meu irmão morreu porque ele já não tinha nada para fazer aqui. Ele era muito maduro. Tinha sempre uma palavra para justificar as coisas e justificar a necessidade de nós seguirmos em frente. Ele estava num outro nível, eu sinto. E cada dia que passa eu sinto mais isso. E eu digo sempre, pô, por que eu não morri? Eu sou muito mais velha do que ele era tão novo. E o meu pai sempre diz, olha, significa que tu ainda tens coisas para fazer aqui. O que estava completamente resolvido da vida dele, se calhar. Então, vou entendendo. E o meu pai teve a oportunidade de conhecer o meu irmão, de estar com o meu irmão, assim, muito rapidamente. Nós éramos irmãos, de parte de mãe só. Nós fomos ao Casa Sul, porque faleceu o meu irmão da parte do pai. E ele estava lá. Naquela altura ele estava doente. Mas ele, assim, ainda assim doente, ele disse, não, eu vou com vocês. E ele é que foi a conduzir e tudo mais. E tem um primo meu, o Leni, que ficou muito próximo do meu irmão. E quando meu irmão morre, ele também estava na altura ele já estava com probleminha no estômago. Mas quando meu irmão morre, a situação para ele piorou. Ele entrou em depressão. E ele esteve com meu irmão uma vez. E a médica, chegou um ponto que a médica lhe disse, olha, tu não tens nada, tu não estás doente. Alguma coisa tá, que ele teve que fazer terapia para ultrapassar algumas coisas. Então isso é só para ter ideia do impacto que o meu irmão tinha ou ia tendo na vida das pessoas, né? Ele era muito, muito querido. As crianças gostavam muito dele. Então, para mim é muito difícil. Entretanto, a vida continua, né? O mais importante é eu sempre lembrar dele com muito carinho e olhar para as coisas que ele sempre falava e me chamava a atenção, que eu preciso de trabalhar. Esta é uma outra coisa também. Nós às vezes, eu há pouco estava a falar isso com a Verônica e o Frei Júlio, nós o autocuidado, para nós só pensamos quando ficamos doentes ou qualquer outra coisa. Mas é muito importante olharmos, principalmente para as pessoas próximas. Foi-nos incutida uma ideia de que o individualismo é a coisa boa, é importante. Eu não preciso de ninguém no mundo. Não é verdade. É claro que tu não podes permitir qualquer pessoa e de qualquer forma na tua vida, tem que se ter os cuidados necessários. Mas é bom ligar para as pessoas, saber das pessoas, falar com a pessoa, saber como é que está. Este cuidado é necessário exatamente para não nos arrependermos mais tarde de que não tivemos tempo. Eu acho que com o Kido nós fizemos de absolutamente tudo. Eu sempre digo ao Jurandir, tem alguma coisa que nós não fizemos? Tudo, viagens, tudo, fazemos de tudo. Porque ele vivia assim, ele vivia como se fosse o último dia. E nós às vezes não percebíamos, não entendíamos a urgência dele, mas no fim acabamos entendendo. Então eu acho que é muito importante cuidarmos de nós, sempre. E eu já falei um pouco de como as mulheres africanas carregam praticamente a África nas costas, principalmente as mulheres. Eu tive conhecimento de mulheres que tiveram a mesma situação que eu e que depois de tiveram a necessidade de retirar o seio, não tiveram apoio dos seus parceiros, por exemplo. Então eu acho que é muito importante preparar as pessoas para esse tipo de comportamento. E o cuidado conosco mesmo é uma responsabilidade nossa, okay? Não é de ninguém. Quando nós não ouvimos o nosso corpo, nós estamos a ir contra ele, o que significa que estamos a provocar algum tipo de doença, estresse, depressão. Hoje em dia essas doenças todas estão aí e temos que ter os cuidados necessários. Como é que foi olhar para a nossa realidade depois de 2 anos fora, lutando para se curar deste mal? Bom, na verdade eu não fui a primeira pessoa na minha família. Meu avô teve um câncer de intestino, mas é bom saber que o câncer não é hereditário. O facto da minha mãe ter tido câncer não significa que eu vá ter câncer. As chances de eu ter câncer porque a minha mãe teve outra coisa qualquer são de 10%.
O resto é o estilo de vida que as pessoas adotam. Isso está provado cientificamente. Eu sei que nós temos muitas dificuldades de obter informação, procurar informação. Preferimos ouvir alguém que obteve informação, nos dar a informação, mas é muito importante olhar para isso. Bom, como eu disse inicialmente, o sistema de saúde em Angola é precário e não é diferente na luta contra o câncer da mama. Eu, por exemplo, às vezes me pergunto por que não se faz a mesma coisa que se fez com o VIH-Sida. O VIH-Sida chegou a uma altura que se fez uma campanha, é claro que também a campanha foi desencadeada pela sociedade civil e não pelo governo. Hoje nós temos um sistema que funciona, mais ou menos temos um instituto, né? Mas temos pessoas preparadas. Antigamente as pessoas seropositivas eram vistas como sonhos, exatamente. Então, esta campanha toda que foi feita, é necessário ser feita com câncer da mama. Por isso é que eu falo sempre da informação. É fundamental. Voltar para aqui, uma das coisas que eu sempre achei que eu devia fazer é escrever um livro sobre a minha jornada. E, na verdade, comecei a escrever alguns artigos e vou escrevendo, mas ainda não pus assim toda a minha vontade e força nele. E é necessário fazer isso. Eu acho que é importante falar na primeira pessoa. As pessoas não gostam muito de falar da experiência do câncer por causa da forma como elas são vistas. Todo mundo olha para uma pessoa que teve câncer como... Tanto que quando eu voltei, muitas pessoas olhavam para mim, este câncer, o câncer é esta coisa assim, toda bem, toda cheia de bochecha. Foi um processo. Então, esta é a informação que as pessoas têm. Mas tem um outro lado, que é importante nós também aprendermos. Eu me considero privilegiada por ter podido, não só por eu ter tido, eu tinha algumas condições para ir, mas eu tive muito apoio. Eu sempre falo que eu recebi apoio. Eu lembro que o Frei Júlio foi para a África do Sul uma vez e ele me deu 50 euros. E ele disse, Lúcia, se eu te disser quem mandou este dinheiro, tu não vais saber quem é. Porque as mulheres numa comunidade onde o Frei foi trabalhar, souberam, juntaram o dinheiro. Não é o dinheiro em si, não é o valor, é o gesto, é o pensamento, entende? Então, esta união que nós precisamos para ajudar as mulheres que enfrentam este problema, que têm problemas de aceitação. Eu lembro-me que muitas mulheres me perguntam como é que eu vivo, como é que eu consigo falar sobre a situação desta forma, sem nenhum preconceito, sem me preocupar. Foi mesmo um processo, foi um trabalho, porque eu tive que aprender, para além de ter feito a quimioterapia, a radioterapia, eu fiz terapia, vou fazendo, ainda continuo a fazer, tinha grupos de apoio, isso é uma das coisas também que foi fundamental. Há pessoas que já tiveram câncer, que fazem visita a hospitais, fazem, por exemplo, quando tu fazes a cirurgia, nós chamamos os gânglios, né? Que atinge, há mulheres que têm que tirar às vezes os braços. Então, aquelas mulheres fazem algumas almofadas que é para usar depois da cirurgia, para não magoar completamente. Elas fazem essas coisas, fazem muita coisa. Então o grupo de apoio é fundamental. E aqui em Angola, para além do sistema de saúde demorar muito a dar a resposta que a mulher precisa, também não há este grupo de apoio. Há muita conversa no mês de outubro, mas de resto não é funcional. As mulheres continuam a procurar o tratamento tradicional, nem falo natural, porque o natural funciona de certa forma, mas continuam a procurar o tratamento tradicional porque não têm a informação, não sabem, é muito difícil de chegar ao centro de oncologia, porque imaginamos uma mulher e descubra que tem um nódulo quando o bambo, por exemplo, ou cabinda, né? Até essa pessoa falar e estar pronta e saber que é isso, já é um bocado tarde. Por isso é que a maior parte das pessoas que nós perdemos pelo câncer é exatamente por causa disso. Então, a informação é fundamental para que as pessoas saibam como prevenir. Eu por acaso, a Sara pediu, há vários livros
quando o meu irmão César me visitou, ele levou um livro, Anticancro. É um livro que foi escrito por um neurocirurgião francês que foi diagnosticado com câncer do cérebro. Fez o tratamento, voltou ao normal, mas depois acabou falecendo. E tem um documentário na Netflix que acompanha a vida dele. E ele fala isso. E ele sempre diz, quem me dera que eu soubesse que para eu lutar contra o meu câncer bastava mudar o estilo de vida. Por exemplo, mudar a minha alimentação, fazer exercícios, exercitar o meu cérebro e tudo mais. Então, muitas das vezes, tu és diagnosticada, fazes o tratamento, mas não mudas o estilo de vida. Eu, por exemplo, depois de ter feito todo o tratamento, deram-me uma medicação. É um medicamento que se chama tamoxifeno. É um medicamento bem pequenininho, mas é um medicamento que eu tenho que tomar todos os dias durante 5 anos. Mas quando eu tomo aquele medicamento, eu fico doente. Entende? Eu fico doente. Então, é muito importante nós sabermos também isso. Não tem como. Outra coisa é fazer coisas alternativas que podem ajudar no tratamento. Eu, além do tratamento convencional, que nem é convencional, porque o convencional é o natural, eu também via o homeopata com regularidade. Conversava com a minha médica, explicava. Nada para interferir, porque eu já tinha decidido fazer o tratamento convencional, né? Mas era sempre para atenuar os problemas que a quimioterapia trazia para o meu corpo e tudo mais. Uma das coisas que eu quis fazer muito também era, não sei se era criar uma associação, mas fazer alguma coisa para chamar atenção para isso. Mas isso também requer muita energia e muita disponibilidade e muito stress. Porque eu lembro que durante a campanha que fazíamos em relação ao VIH-Sida, foi um stress muito grande convencer o governo sobre a necessidade de não trabalhar apenas prevenção, que havia outras opções, por exemplo, a abstinência, que ninguém tem que, não se impõe, mas é uma opção. E é necessário saber as opções que tu tens e só podes saber disso se obtiveres a informação. Para além disso, havia muitas pessoas que eram discriminadas no trabalho, precisavam de ser protegidas e defendidas, também não se olhava. Ou seja, pegou-se as pessoas que trabalhavam em prevenção e as pessoas que trabalhavam em advocacia e lobby, juntaram-se e chegamos ao que estamos hoje. A solução para o problema na luta contra o câncer em Angola é isso, é massificar o problema, discutir o problema, para que as pessoas não se sintam inibidas em sair, falar e apresentar-se, mas também o governo criar. Na África do Sul, eles fazem brochuras sobre os direitos que uma pessoa com câncer da mama tem em relação às opções de tratamento, aos lugares onde fazer o tratamento, à responsabilidade do governo. Então, eu penso que é necessário fazer isso tudo para chegarmos. A minha preocupação maior são as meninas, porque no centro de oncologia que eu visitei depois de ter voltado, muitas meninas entre 20 a 25 anos estão a ser diagnosticadas com câncer do colo do útero. O câncer do colo do útero é uma coisa que se pode evitar. Basta que se faça o rastreio necessário. Eu lembro que a Delma, junto com a delegação de saúde, chegou a conversar com o pessoal lá sobre a necessidade, porque tu gastas menos dinheiro se tu fizeres os exames todos às meninas ou às mulheres antes, mas o governo não tem tido a capacidade de fazer isso e chegamos ao ponto que chegamos. Tem meninas entre 12 e 15 anos com caroços na mama, que não é câncer ainda, mas são sinais da alimentação. Hoje está cientificamente provado que o frango que se consome não é adequado, ele provoca várias outras coisas. Os produtos cosméticos que nós usamos, a maquiagem, por exemplo, tem que se ter muito cuidado. Hoje já tem muitas alternativas orgânicas
para maquiagem e outras coisas. Então é sempre bom procurar isso. Mesmo para o creme da pele que tu colocas, isso tudo tem efeito no nosso corpo. Então é necessário esta campanha toda para que haja maior informação. Eu passei muito tempo fora de Angola, estive fora, mas estou cá sensivelmente há 6 anos, a trabalhar em unidades hospitalares públicas. Portanto, conheço a realidade e tudo que você disse é, infelizmente, aquilo que nós vivemos. Comparando com aquilo que eu estudei, realmente nós não conseguimos, acho que, aplicar 100%, porque o nosso sistema não nos permite. Fazemos o nosso possível, obviamente. Eu gostava que as nossas pacientes fossem diagnosticadas em Angola e fossem tratadas em Angola. Porque o que é que a gente vê? Pessoas a irem para a Namíbia e chegarem lá tarde. Porque o mais importante seria a prevenção, que nós não temos em Angola. Porque a nossa medicina é curativa. Nós não estamos habituados a sentir uma dor de cabeça e ir ao médico, saber o que é que se passa. E se eu for ao médico, eu não tenho um seguimento. Eu não tenho um médico de família, por exemplo. Então, é muita coisa que tinha que se mexer, que é para começarmos a andar a bom caminho e pelo menos reduzir situações de morte que até nós, como profissionais de saúde, custa-nos todos os dias. Eu tenho colegas que dizem, não, o público não aguento, eu vou para o privado. Só que eu sinto que no privado as pessoas têm dinheiro para ir a Portugal e para ir em África do Sul. Eu sinto que no público eu posso fazer mais alguma coisa. Pronto. Nós também temos aqui um problema de cultura grande. Eu, enquanto agente profissional, eu informo. Mas o aspecto cultural é mais forte. A avó é mais forte, a tia é mais forte. Então, não é fácil, mas obviamente que eventos como este são de louvar, porque nós estamos a falar de informação, você trouxe informação muito valiosa. E acho que às vezes quando ouvimos um caso clínico, um caso pessoal, acho que chega mais fácil às pessoas do que quando eu estou com uma bata e passo a informação. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Eu tenho a experiência que se eu tenho um familiar com um caso de cancro, todos os outros familiares têm que ser seguidos. Em Portugal é isso. São acompanhados. O centro de saúde liga. Olha, tem exames para fazer, tem que vir. Nós temos uma vida corrida e quem não é da saúde não tem tanta preocupação, ou nós vamos ao Google e temos uma noção e tal, mas nós somos profissionais que estamos ali em cima. Nós infelizmente ainda não conseguimos ter esse sistema e esse acompanhamento em Angola. Mas estamos ali na luta, naquilo que precisarem, nós estamos com as portas abertas todos os dias nos hospitais para tentar ajudar ao máximo que possamos. Sim, obrigada. Eu acho que é importante fazer o seguimento. Mas, por quê? Porque se já tem, é necessário fazer o seguimento. Na minha família, por exemplo, vai ficar cada vez mais necessário fazer. Mas não é o mais grave, são 10%. Então, se há monitor, é muito importante fazer isso. Mesmo que não haja, é fundamental, porque nós sabemos que o problema está aí, nós sabemos o estilo de vida que nós levamos e é necessário nós fazermos isso. Então, eu penso que sim. E eu concordo que é necessário nós falarmos mais, discutirmos mais. Nós temos que continuar, sim, a abordar o assunto, a falar o assunto. Por isso é que eu nunca tenho muito problema em falar sobre o assunto, porque eu penso que eu posso, de alguma forma, contribuir para a vida de alguém. Eu tenho uma amiga que ela mora nos Estados Unidos agora, ela teve também câncer da mama, só que depois mais tarde também teve câncer do osso e tudo mais. E ela me pergunta, como é que tu consegues? Ela diz que tem muita mágoa. E quando ela falou disso, eu lembrei de uma situação que aconteceu quando eu estava na África do Sul. Eu tenho uma amiga, a Corlete, uma amiga comum, Feiju. Ela foi para a África do Sul, foi para Cape Town, que ela mora em Joanesburgo, para me visitar e passar o Natal. E ela foi com uma amiga. E a amiga dela perguntou-me se eu não estava com raiva, se eu não estava tipo, não estava assim a dizer, porque eu e não outra pessoa, porque não ficas a te perguntar por que não a tua irmã, a tua prima e tal. Ele disse, em primeiro lugar, eu não tenho irmãs, assim, de sangue para dizer que pode passar, né? Tenho, mas por que isso? Ela disse, porque
não, as pessoas normalmente ficam com muita mágoa e com raiva por ter acontecido a elas e se perguntam por que eu? E eu sempre me perguntei, por que não eu? E eu disse a ela que nunca tive aquele tipo de sentimento. Nunca, honestamente nunca. Mas quando a minha amiga me falou aquilo, eu comecei a perceber o que é que ela estava querendo dizer. A minha amiga, ela diz que tem mágoas, que ela não sabe como vai se livrar delas. Tipo, então há muitas pessoas nessa situação. E eu se puder falar para estas pessoas, dizer, informar, dar o meu testemunho, eu vou fazer porque eu não tenho nenhum receio em relação a isso. Muita gente fica muito preocupada com a remissão, se vai voltar a ter ou não ter. Eu acho que tudo depende mesmo do estilo de vida que a pessoa... Eu decidi que eu fiz o tratamento, fiquei curada e acabou. E a minha vantagem foi que era muito cedo. E esta é uma coisa que nós precisamos de começar a olhar. É a prevenção. É a mudança do estilo de vida. A água que nós bebemos. Tem muitas amulanas. A água mineral que nós bebemos é pior que a água da torneira. É bom saber isso. É importante ter filtro, ferver a água, ter filtro, ferver a água. A lixívia não resolve. A água mineral, por causa do tempo que esse plástico, assim como o plástico dos taparoés que usamos em casa, exposto ao sol, todo o químico que foi usado para refinar este plástico vai para a água. Ok? A minha avó, a água da torneira, o que ela fazia? Ela colocava a água da torneira, ela dizia assim, tens que deixar a água descansar, não bebe água logo depois de tirar da torneira, deixa a água descansar. A água também precisa de descansar. Mas o ideal é ter um filtro. Ok? Todo mundo que frequenta a minha casa sabe que na minha casa não se bebe água mineral, se bebe água da torneira filtrada. Por quê? Porque são atitudes que minimizam a nossa exposição a estas doenças. E mesmo o filtro também tem que ver e tem que trocar periodicamente, porque se tu tiras o teu filtro, meu filtro já está caducado, mas só posso comprar na África do Sul. Então eu tiro o meu filtro está sujo, era branco, sujo, castanho. Ele tira várias impurezas, os metais pesados, tudo que a água tem, de onde vem até chegar à nossa torneira, o filtro tira. Então é muito importante nós termos este cuidado, porque é uma atitude que vai evitar, principalmente para as nossas crianças. Eu vejo as pessoas beberem água mineral e achar que são muito chiques. Não são. Não são. É um cuidado. Eu honestamente prefiro tirar água da minha torneira do que beber água mineral. Mas se beber água mineral, eu sempre quero saber onde é que a água esteve. Porque imagina, se o comerciante tira água do porto para distribuir nas várias lojas e cantinas, vocês imaginam o tempo que a água fica exposta ao sol? Pode ser que tenha sorte que não, né? Mas até chegar aqui, e depois nós temos uma desvantagem. Tudo vem de fora. Tudo vem de fora. Um pouquinho pior para nós. Então esses cuidados são necessários para evitar. E a enfermeira é muito corajosa. Eu não sei se eu teria coragem de trabalhar lá. Mas muita força, porque é um trabalho que é necessário ser feito. É difícil, mas é necessário ser feito. Eu acho que o nosso governo continua com a ideia de que ter grandes estruturas é mais importante do que investir no que realmente importa. Yeah. E esta coisa que diz de médico que acompanha se resolveria se o governo apetrechasse os postos de saúde dos bairros. Sim, porque eu não vou a um centro de saúde, porque eu sei que eu não vou encontrar um médico, eu não vou encontrar nada. Eu vou para onde? Para o Hospital Central. E o Hospital Central tem que tratar de coisas mais graves. Então fica saturado, né? E por mais investimento que ele faça lá, não vai ter o efeito que ele necessita. Muita informação sobre o assunto. Por exemplo, em relação ao exercício mental. Há um neurocirurgião que eu acompanho muito, Joe Dispenza. Ele faz um trabalho muito bom com pessoas que já tiveram câncer ou não, com pessoas que são propensas ao câncer ou não, com pessoas que querem se curar, querem mudar o estilo de vida.
E uma das coisas, dos exercícios que eles usam é mesmo a mente. Eu não sei se tu já reparaste que quando, por exemplo, tu pensas em alguma coisa, essa coisa passa a aparecer. Por exemplo, eu quero um Fortuner, né? Eu agora vejo o Fortuner em todo lado. Toda hora, sempre que eu saio para a rua, tu olha o meu carro. Olha o meu carro. É a mente. E às vezes quando tu pensas negativamente, e ele diz que se tu pensas negativo, vai acontecer negativo. Se tu pensas positivo, então se o cérebro tem este poder, por que eu não penso negativo? Por que eu não tiro sempre o lado melhor desta coisa? Porque evitamos muitos problemas. Porque o stress é o quê? O stress é tu pôres uma coisa na tua cabeça, não sabes o que é, porque independentemente do que tu sabes, do que tu conheces, há sempre uma outra perspectiva. Nunca é exatamente aquilo que tu estás a pensar. Então, até tu saberes, tu já sofreste por antecipação. Quantas vezes nós já sofremos por antecipação por uma coisa que não era nada daquilo? Então, o exercício mental é um pouco nisso. Para mim, eu fiz o tratamento do câncer e eu estou curada e não volto a ter esta doença na minha vida. E esta é a minha mentalidade, e este é o meu ponto. E eu trabalho para isso. E tudo que eu falo, que eu converso com as pessoas, é nesse sentido. Mente positiva, corpo são. É isso que eu quero. Agora, é claro que isso não chega. Vamos para o estilo de vida. Por exemplo, o exercício físico que ela falou. Eu sempre digo às minhas amigas, não é pela barriga sarada, que também é fixe, né? Mas é principalmente pela saúde. É principalmente pela saúde. Nós não temos ideia do quão importante é transpirarmos no ginásio, ou mesmo caminhar. É assim, depois dos 40, correr é uma perca de tempo. Não vale a pena. Se tens 40 e queres correr, esquece. Esse exercício não é para ti. É musculação. Ok? Caminhar ao ar livre, na praia. Escolhe o teu exercício, apaixona-te por ele e viva o teu exercício. É fundamental. Nos mexermos é fundamental. Bicicleta, quem tem bicicleta e tudo mais. Eu aprendi a andar de bicicleta acho que há 3 anos. Tudo. Mudar mesmo. A outra questão é a nossa alimentação. Ela disse muito bem. Há um livro que se chama A Cura pela Vida Alcalina, que é um livro escrito por 2 portugueses, onde eles falam da alimentação fundamental para toda a vida do ser humano. Ok? Tem muita coisa, por exemplo, tem muita coisa que eu não como. Se eu lhe dissesse o que eu não como e porquê, ia ficar, eu não posso comer mandioca, não posso comer flores, tem muita coisa, ananás, kiwi. Estás a ver? Eu estou sempre a dizer ainda das frutas que não tem caroço, não é fruta. Então, uma fruta inventada no laboratório. Vocês sabem que nós estamos superpopulados. Então, é necessário fazer comida, criar comida. Não se cria rosas de várias cores. Faz a mesma coisa com a comida. Okay? Então, é necessário nós termos a informação. É claro que eu acho, às vezes as pessoas dizem, mas assim comes o quê? Tudo o resto. Tu, para comeres um bom bife, tu precisas de pôr o que no bom bife para ele ficar bom e saboroso? Ervas. Senão, comia-se cru. Não é? Mas mesmo que tu não queiras e decidas, não, eu vou morar numa fazenda, a minha vaca vai comer erva, a minha galinha vai comer a comida adequada e tudo mais. Tu podes até fazer isso, mas ainda assim é necessário tu dares uma pausa. A Organização Mundial da Saúde disse que nós temos que comer a carne nesta quantidade, uma vez por mês, esta quantidade, para não ter um efeito nocivo na nossa vida. Esta quantidade de carne por mês. Mas o grande problema são os enchidos que o angolano adora. Salsicha, chouriço. Eu no outro dia mostrei, não foi aqui, foi a dia, mostrei como é que se faz a salsicha. Chouriço, esses enchidos todos são muito refinados. Agora é claro que nós temos um hábito que já vem de há muito tempo, não é fácil, ok? Mas é necessário ir fazendo uma coisa ali, outra coisa ali, e se não, outra coisa que eu sugeri é o jejum intermitente. Eu consigo ficar 10 dias sem comer água e chá. Só. Mente. 10 dias. Eu estou há 5 dias a comer só fruta e vegetais, né? E hoje é o 5º dia. Decidi por 21 dias comer só frutas e vegetais. Porque a Vanessa estava a atrofiar a minha alimentação. Quando eu morava sozinha era fácil.
né? Mas agora eu tenho a minha sobrinha Bia a morar comigo. E também recebemos visita, então nós não queremos impor às nossas visitas a nossa alimentação. Então ela vai comprando. Então, Vanessa, faz favor, não faças isso comigo. Então a Vanessa vai criando, por exemplo, ela faz muteta, só com espinafre, ou ela faz um calulu, mas sem peixe, ela vai fazendo. Eu fiz uma consulta há 3 semanas e a minha médica me disse, Luciana, não podes comer animal, não podes consumir álcool. O álcool é que me deixou mais preocupada, mas não posso me deixar. Sabem por que o álcool me deixou? Eu comecei a consumir álcool, eu tinha 35 anos. E na minha família praticamente só tem rapazes. Tenho uma irmã em Portugal, outra em Cabo Verde. Os meus primos todos. Para vocês terem uma ideia, quando eu chego no Kwanzaa Sul, o meu irmão só compra bebida. Entende? Então, eu queria ganhar espaço contra os outros que começaram a ver mais cedo, mas já me disseram que não vale a pena, é melhor parar. E então vou parar. O álcool é altamente inflamável, é para esquecer. Inflamável. A cerveja que é a minha preferida nem é a pior. A pior são os quentes, que as pessoas adoram. É péssimo, péssimo. Agora, a vida é equilíbrio. Para mim, já estou exposta, eu tenho mesmo que ser bem rigorosa. Mas para as outras pessoas que não, que queiram mudar o estilo, assim aos poucos, não precisa também beber até cair, né? Bebo uma vez ou outra, mas hoje os jovens, na minha rua, os jovens bebem todos os santos dias. Você acorda 10 horas, já tem uma coca na mão. Então isso já não é tão bom, é um bocado prejudicial. Então essas coisas, esse balanço é necessário quando não temos nenhuma doença crônica, né? Estares bem contigo mesmo para poder desenvolver, seja lá que tipo de atividade for, porque senão tu não consegues equilibrar as coisas, é fundamental. Não é necessário chegar aos 40 podes começar isso antes, mas também essas coisas que eu fiz é que me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então eu acho que é fundamental nós, eu falo principalmente as mulheres, nós sofremos muito mesmo. Eu sei que nós em África não temos muito a cultura de fazer terapia, de ir ao psicólogo, mas eu acho que todo angolano precisa, principalmente por causa da guerra. Eu lembro que uma vez nós fizemos um trabalho na África do Sul, tivemos uma sessão onde várias pessoas, eu acho que a única experiência da guerra que eu tenho é de 92 aqui em Luanda. Mas dentro há muita gente que sofreu muito, esses traumas todos. Eu digo, meu irmão César diz que eu, nesta minha fase, eu estou a quebrar todos os traumas de gerações. Por quê? Porque eu não estou a aceitar o que é comum e normal dentro da minha família para uma mulher da minha idade. E é necessário ter muita coragem para fazer isso, porque saúde é tudo. Eu quando fui diagnosticada, eu estava numa fase profissional péssima. Tive desafios muito grandes a nível profissional. Eu fiquei sem trabalhar durante 2 anos, porque o ambiente não era bom, entende? Então é muito importante nós olharmos para essas coisas todas. É claro que nós estamos num lugar, não queremos estar aqui, queremos ir para um outro lugar, mas no caminho vai arranjando as coisas que ajudam a te tornar uma pessoa melhor. E principalmente a independência emocional é fundamental. Sermos fortes emocionalmente no sentido de que tudo que a outra pessoa está dizendo, está fazendo, só diz sobre ela mesma, não tem nada a ver comigo. Posso ouvir? Val diz que fofoca é vida. Há uma diferença entre a fofoca e a intriga. Se não fosse a fofoca, nós hoje não estaríamos aqui. Então, eu chamo de fofoca as conversas entre amigas. Você fala, aconteceu isso, fulana, não sei o que, não sei o que. Coisas assim, inofensivas, que não vai prejudicar ninguém e nem fazer intriga. Faz bem falar sobre essas coisas. Eu sei, por exemplo, Chaya também, fogo. Ela podia ter sido um pouquinho, mas a Chaya, de nós todas, a Chaya é mais rigorosa. A Chaya não fala, a Chaya só fala quando tem certeza. A Chaya pode ficar conosco um final de semana todo e só perguntar onde é que tem a água, onde é que tem a comida. Mas a Chaya está sempre ali. Nós sabemos que a Chaya está sempre ali para tudo o que precisar. Então é importante também nós sabermos isso. Aprender mais sobre nós, sobre as pessoas que estão conosco. Eu, por exemplo, sei que se eu estou desanimada, o Edson, o Jorge, eu ligo. A última vez que estivemos juntos, eu, o Jorge,
o mais novo. E o Edi, estivemos juntos num evento qualquer. Nós conversamos, ficamos ali sentados à beira da praia a conversar até tarde, porque praticamente crescemos juntos. Tá vendo? Então tem todas essas coisas, mas o importante é saber, o Edson está lá, eu falo com o Edson, então tudo bem, estou com saudade, não sei quanto. É bom saber que temos pessoas ali que se você levantar a mão, estão ali. E eu acho que essa coisa do grupo de apoio é uma coisa que eu já comecei a conversa com o Dr. Fernandes. Ele diz que é muito necessário, porque o que há agora tem muitas dificuldades e tudo mais. E a questão, eu para mim, nunca há dificuldades. Eu sempre acho que as coisas vão se resolver. Não importa se é dinheiro, se é o quê, sempre vão se resolver. Por mais má que seja a situação em que tu estás, amanhã sempre será um dia diferente. Então é bom passar a mensagem, porque nesses grupos há muitas reclamações financeiras, porque muitas destas mulheres fazem a quimioterapia pesada, tu fazes uma divisão da quimioterapia, depois não te alimentas como deve ser depois, não tens o apoio necessário, não tens com quem contar. Então eu vou contar com muitos voluntários aqui, vou vos cobrar se a questão do grupo de apoio for... Na verdade já existe, seria mais dinamizar e ajudar mais. Né? Nós gostamos, nós temos os nossos pares. E eles estão bem identificados. Se forem músicos, o teu grupo é músico, se forem advogados, o teu grupo é advogado, estão identificados. E nós temos muito coisa de pertencer, de fazer parte. E às vezes nem é tão bom para nós este fazer parte. Eu penso que a busca do conhecimento é uma coisa que faz a pessoa isolar-se muito. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for uma pessoa que eu tenho muito conhecimento em relação a um assunto que os meus pares não dominam, eu vou ser vista como a estúpida, a atrevida, que não sei o quê, que se acha que sabe mais. Então, para fazer parte do grupo, às vezes eu evito falar de determinadas coisas, evito e tudo mais. Mas no final do dia, tu vais passar muito mais tempo sozinho. Muito mais tempo sozinho do que com as outras pessoas. Porque se a coisa é estúpida para mim, eu não quero estar perto de coisas estúpidas. Então, para tu não ficares completamente isolado, tu equilibras. Vais convivendo aqui e ali, escolhes, vês. Porque caso contrário, estarias aí contra ti mesmo. Por que as pessoas adoram os coaches? Porque os coaches são pessoas que obtiveram a informação e agora se fazem de semideus e vão te dizer coisas que tu próprio podes buscar. Informações que tu próprio podes buscar. Entendes? Eu não vejo sentido nenhum. Não acho mal, não acho errado, acho tranquilo. Tenho amigos coaches. Até já estou a me comportar como pessoas que dizem que tenho amigo gay. Não sou homofóbica. Está a entender? Se tu ouvires os coaches, é exatamente isso que eles fazem. Eu lembro-me, alguém ligou-me, não lembro quem, para me perguntar quanto é que era para vir aqui. Não, se paga. Minha colega de ginásio já está aí. Eu disse, não se paga. Por quê? Porque agora as pessoas pagam para obter a informação. Todo tipo de informação. Informação sobre o que é importante para ti, para a tua saúde, para a tua família e tudo mais. E é necessário você levantar, stand up for yourself. Para mim, não me importa ser membro da minha família ou não. Não tem boa energia, não está bom, tchau. Um dia, boa tarde, encontramos-nos nos óbitos, nos casamentos, nas reuniões familiares, tchau. É claro que vai ser visto assim de uma forma, mas tu não estás para buscar isso, tu estás a buscar a tua saúde, a tua paz interior, evitas muito estresse. E a coisa número 1, todo mundo devia fazer terapia. O psicólogo, às vezes eu antes achava que as minhas amigas podiam ser minhas psicólogas. Mas às vezes as amigas estão cansadas, têm os seus problemas, têm não sei o quê, ficar a ouvir. Paga um profissional que vai te orientar, te dar tarefas, coisas que tu tens que fazer e que tu tens que mudar. Tu vais passar a te conhecer melhor. Esta é uma coisa boa. A outra coisa a mudar mesmo, a alimentação tem que mudar. Tem que mudar. É claro que não precisas de fazer tudo radicalmente, mas aos poucos.
Hoje bebe 2 litros de água, por exemplo, por dia. Começa com isso, ok? Aqui nós transpiramos muito, desidrata. Exercício físico, fundamental. Começa a fazer jejum. O jejum, a coisa boa do jejum não é só que ele dá tempo ao corpo de se recuperar. O nosso corpo trabalha muito. Eu durante o meu tratamento, eu dizia, pô, o meu corpo é forte. O meu corpo lutou a meu favor, lutou com todas as forças. Porque se tu fores olhar assim, o que é que a quimioterapia realmente faz? Acaba, os meus dentes passaram a mexer, eu virei uma bebê. Ou seja, tudo, o cabelo caiu, o dente começou. O meu dentista até hoje diz, eu não sei como é que os teus dentes começaram a mexer os meus dentes. As minhas unhas ficaram todas pretas. Tudo. Isso é renasce praticamente. Ok? Então é importante, para não chorar pelo leite derramado, começa. É claro que o nosso corpo é tipo um software. Sabem disso, né? Grava tudo que nós estamos aprendendo, o nosso corpo grava. Muitas vezes nós lutamos contra o nosso corpo, o cérebro contra o corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ontem a Vanessa fez peixe frito com banana frita, arroz de legumes e salada. Ela sabe que eu adoro banana pão, mas eu não posso comer banana pão. Até a hora de quase eu ir dormir, mesmo minha última profissão 119, eu disse, tu não vais comer banana com peixe frito. Não vais comer. E hoje de manhã eu dei um Wi-Fi a mim mesma no espelho. Porque o meu cérebro conseguiu vencer. Mas o nosso corpo muitas vezes consegue derrubar. Ah não, sou pouquinho, só hoje. Que isso também? Então, hoje essa hora. Há um exemplo que o Dr. Joe Dispenza diz, tu acordas de manhã, primeira coisa que tu pegas é o teu telefone. Pegas o teu telefone, aquela chata já está de coisa. Esse já entraste no ritmo. Ok? Depois dali só vem estresse. Eu acordo 6h30, 7. Né? Acordo 6h30, 7. Vou para a casa de banho, fazer xixi. Medito. Primeira coisa, medito. Porque acabei de acordar e ainda estou no momento. Vocês sabem que depois dos 7 anos a única forma de aprender é pela repetição. Sabem disso, né? Por isso nós temos que educar dos 6, desde que nasceu até os 7. Depois acabou essa coisa de dizer que é criança, que não entende. É mentira. A criança sabe mais do que tu. Então eu estou a repetir tudo que eu aprendi, eu estou a desaprender praticamente, ou seja, nós temos que desaprender muitas coisas para chegar no nível que nós queremos. Caso contrário, a nossa saúde, por exemplo, eu não entendo uma pessoa, hipertensão nos jovens hoje, é um problema seríssimo. Pode, tem que reverter isso. Com a alimentação, resolves o problema da hipertensão, rápido, ok? Fazer tempo para ti, sai e vai passear. Eu, por exemplo, eu acho que o casal, cada um tem que ter tempo para ele mesmo que tu sejas casado. Tenhas mulher, tens de ter tempo para ti. Porque eu sempre digo, sou eu contra eu. Isso na prática é um pouco mais difícil, mas é exercício, é um processo. Por quê? Porque no fim do dia somos nós. Se tiveres que, por exemplo, a mãe diz, se tiver o carvão na mão do bebê e na tua, qual é que tiras primeiro? Na tua. Mesmo no avião dizem, quando baixar o coisa, primeiro põe, depois é que ajuda os passageiros ao teu lado. És tu sempre, não tem mais ninguém, mesmo os gêmeos e as gêmeas. Então, meu caro, eu passo, é um processo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite, é um processo. Eu aprendo todos os dias, aprendo alguma coisa. Eu às vezes digo à minha irmã, eu já não sou quem eu fui de manhã. Eu estou a evoluir todos os dias. Eu hoje já aprendi alguma coisa diferente do que eu sabia hoje de manhã, sou outra. Porque às vezes as pessoas nos colocam no quadrado e dizem, esta é a fulana é assim. Não. Você me conheceu quando eu estava ali. Hoje já fui. Entende? Então é muito importante. Tudo, na verdade, tudo se resume a nós, ao investimento que queremos fazer em nós. Porque às vezes as pessoas dizem, mas quem come carne ou quem consome álcool morre e quem não consome também morre. Sim, mas o estilo de vida, a forma como nós vivemos é completamente diferente. Eu sei que eu vou morrer e estou pronta para isso, mas eu quero viver bem.
o aspecto mental sobrepõe-se sobretudo em tudo quanto foi aqui dito em relação à questão que estava a fazer a abordagem das mudanças. Por quê? Conhecemos muitas pessoas que fazem atividade física, mudaram o estilo de vida no que concerne à alimentação, mas são perturbadas mentalmente, são agitadas mentalmente. Então, há uma necessidade de começar primeiramente com a paz mental e isso repercutir para os outros aspectos. Sim, o aspecto da terapia deve estar acima de qualquer coisa. Nós acho que temos muitos psicólogos aqui, mas terapia é fundamental. Ajudou-me muito e acho que continua a ajudar muita gente. Assim, a realidade é, não há. Em termos de estatística é muito difícil porque a semelhança de VIH-Sida não se diz a estatística verdadeira. Nós sabemos a polêmica que teve em relação a isso, eu nunca sei. Eu sei que 200 pessoas por ano morrem de câncer. Mas eu não sei o quão real é esta informação, na verdade é do ano passado, eu não sei hoje. Pouco se faz, a responsabilidade é do governo, mas também nós somos cidadãos. Se nós pudermos, está aí o VIH-Sida, nós podemos fazer isso. Eu sinto que há necessidade de fazer isso. Todas as outras, não importa se é fístula, se é câncer, o grande problema é que o nosso sistema de saúde não funciona. Do jeito que ele está, ele não funciona. É necessário reestruturar. E já sabemos o que é preciso ser feito para resolver o problema. Mas ainda não decidimos fazer. Eu não sei bem porquê. Se calhar podem nos explicar porque está dentro do sistema, mas eu não sei porquê. Em relação ao cancro da mama, o que eu acho, vou-te dar um exemplo. O Centro de Oncologia recebeu muito dinheiro da Chevron. Muito dinheiro da Chevron. Uma das sugestões da Chevron foi tomar conta da questão da educação. Aliás, da educação e informação em relação à questão. Mas eles querem construir um centro de referência. E para teres ideia, quando eu fui fazer a mamografia, eu fiz a mamografia num desses caminhões portáteis, porque o dele estava avariado, que foi uma oferta da Chevron. Ou seja, há alturas que nem é possível fazer aqueles exames. A situação é tão grave que tu fazes a cirurgia para depois fazer a quimioterapia. Quando vens, por exemplo, há pessoas, não foi necessário, mas há pessoas que fazem quimioterapia, se o tumor já estiver muito desenvolvido, faz para reduzir o tamanho, para depois fazer a cirurgia. Fica mais simples fazer a cirurgia. Teve o caso de um jovem com câncer no cérebro. Ele fez a quimioterapia, reduziu o tamanho do tumor, mas a lista era tão longa que quando ele foi para fazer a cirurgia, o tumor tinha crescido novamente. Ou seja, o número de médicos especialistas, de hospitais de referência, são tão poucos que não dá tempo, casando com o facto de que as pessoas procuram esses serviços mais tarde, por causa da questão de ir ao quimbandeiro ou de doenças, né? Chegam muito tarde. Quando chegam, já não é possível fazer absolutamente nada. Falou um pouco, essa questão da educação da população e da informação é muito fundamental por causa disso, porque as pessoas precisam de aprender, de entender e de saber, para elas saberem o momento, ao recorrer. Por exemplo, eu quando fui fazer o exame, há muitas outras coisas que eu ainda não tinha, que era necessário, por exemplo, a secreção no mamilo, algumas borbulhas à volta. A única coisa que eu tinha era o caroço. Mas há muitas outras coisas, então tem que ficar atento. Para as pessoas ficarem atentas, tem que ter informação. Não é apenas no mês de outubro se falar tanto. Eu não vejo a conversa aqui a girar à volta do cancro da mama em Angola, a não ser em outubro. Ou a não ser que tenha família, pessoas que falam e tudo mais. E acho que deve ser a mesma coisa com a questão. Então é necessário rolar a informação. Saber por que isso, por que está a acontecer, como. Mas infelizmente nós ainda... O governo tem outras prioridades. Então, o ideal é a sociedade civil chamar a atenção para as questões,
porque sabes que o nosso governo funciona muito com isso, ele quer proteger a sua imagem. Quanto mais expões o problema, mais preocupado ele fica em parecer bem na fotografia, e aí eles começarem a fazer alguma coisa, mas tudo em Angola é feito assim, tudo em Angola. Partos a serem feitos por uma senhora mais velha, que já fez muitos partos, que até ajudou muita gente a nascer, mas que, havendo uma complicação, ela não consegue resolver. E aí acontecem as fístulas. Lá fora já não se fala de fístulas obstétricas. Nós em África ainda continuamos a ter fístulas obstétricas. É grave isso, é muito grave. Então acredito ter sido isso, uma negligência por parte de alguém que fez o parto. Pronto, e aconteceu isto. Quando acontece alguma coisa nas províncias que nós não conseguimos resolver na província, se houver boa vontade da equipe médica, os pacientes são trasladados para Luanda. Tem que haver boa vontade por parte. Eu agora vou falar um bocado contra mim, porque sou profissional de saúde, mas eu tenho que falar disso. Porque é o seguinte, se eu tenho um paciente e eu não consigo resolver, os nossos hospitais não têm colaboração. Os hospitais públicos não colaboram, infelizmente. Eu, de minha vontade, eu tenho que, se tiver um contato do diretor, pedir ao diretor, pedir ao diretor para ter uma equipe na porta para receber, porque às vezes os colegas das províncias vêm e não são atendidos. Ficam horas à espera e o paciente está ali e já está a piorar. Às vezes até morre. Entende? Essa questão. Temos profissões? Temos. Mas tem que haver colaboração. Porque se eu digo assim, na minha unidade eu não consigo, mas eu tenho um cirurgião na unidade X, eu vou pegar esta paciente e vou mandá-lo para lá e isso faz em toda a parte do mundo. Nós não temos que ter quilhões de profissionais. Temos falta, sim, nós reconhecemos falta. Mas é preciso haver colaboração. O que eu vejo é familiares. Os familiares aqui fazem tudo. Fazem tudo. E você falou nisso, em comparação com Portugal, que eu sinto isolamento. Os pacientes não têm quase ninguém na hora da visita. Aqui é o contrário. Nós temos os familiares à porta do hospital a fazer pressão. Eu ao início não entendia. Mas o que vocês estão a fazer aqui? Porque elas não vão para casa. E elas, não, se vocês precisarem de uma seringa, eu vou comprar. A família faz tudo, só que a família às vezes não tem informação, não sabe. Tipo, eu vou do Maria Pia até ao Hospital do Camama e se ninguém me receber, como é que eu faço? Fazem essa ginástica. Mas os profissionais, eu, que posso ligar para o Dr. X, podia fazer isso e às vezes também não tenho tanta vontade de fazer. Entende? Eu acho que aí é que falha, percebe? Temos poucos profissionais, não temos tantos cirurgiões, temos equipe estrangeira cá, mas o que está cá já podia fazer se houvesse mais liga, mais colaboração. Isso eu entendo. Aliás, o meu pai, ele diz nada, essas duas amigas organizadas, elas governam um país, só faltou fretarem um avião. Então, eu acho que isso é um pouco nosso, o africano tem essa coisa, e eu acho que é uma coisa que nós não podemos perder. Só que precisamos de ser guiados, de entender, de aprender, e nosso governo não atina, não entende. Então, estas são as dificuldades que vamos vivendo com ele. Quando a Sara avisou-me da atividade, eu já tenho trabalhado algumas vezes com a Sara, e disse-me que falaríamos em torno do Outubro Rosa e tudo mais. Eu fiquei, como sempre, muito ansiosa para vir para aquela, porque estou a ter uma relação muito boa. E ela explicou-me, como sempre, qual seria a dinâmica. Eu pensei que eu fosse encontrar um público da minha faixa etária. Eu tenho 18 anos já agora. Pensei que fosse encontrar pessoas da minha faixa etária, jovens, 25, 26, 27. E eu me deparo com pessoas adultas, pessoas que já têm muitas responsabilidades, mas que ainda assim têm interesse em saber, em conhecer, em aprender mais. Falar sobre o cancro e senti muito mal comigo mesmo, porque eu estou a sair da minha escola e deixei lá os meus colegas, os meus amigos. Podia ter vindo com eles, podia mesmo, porque eles estão sempre dispostos a aprender, mas não, quis vir sozinha, quis vir só com a minha irmã, porque, não sei, não quis trazer e senti mal porque eu sinto, porque é assim, toda essa informação devia ser passada, deve ser passada para todo mundo, mas essencialmente para nós, que daqui a alguns anos vamos estar a assumir cargos, a assumir posições à frente de determinadas atividades. Eles precisavam dessa informação para fazerem chegar às outras pessoas. Então, eu peço desculpas a mim, peço desculpas a todos aqui por não ter trago mais gente que podia ter aprendido como nós aprendemos.
felizmente nós de certeza vamos partilhar essa informação e não falhar das próximas vezes. É nutritivo, eu estou aqui a aprender, eu sou do tipo de pessoa que sente vaidade por beber água mineral. Eu gosto de beber água. Eu estou sempre com um bidão de água, compro 3 a 4 bidões de água por dia e sou daquela que eu digo só água, toma, tá aqui. Estou sempre com vaidade com a minha água. Eu não bebo água fervida, nós não reagimos bem à água fervida. Usávamos o filtro, mas é mais água mineral. A minha casa não fica sem água mineral. Então, foi muito interessante aqui aprender que estou a me prejudicar. Eu sou do tipo de pessoa que não consegue andar sem pacote de bolacha. Eu tenho que estar assim, eu de hoje não, por favor. Prefiro andar com pouco dinheiro para ter certeza que não vou comprar, porque se eu tiver, eu compro sempre e estou a me matar. Enquanto nova, eu devo começar já a cortar esses vícios e por isso é que eu acho que nós, e eu falo muito com a Sara sobre isso, essa coisa de nós, a juventude de agora, nos preocuparmos em obter estas informações que são necessárias para que cresçamos com saúde, com equilíbrio, não só física, não só saúde física, mas mental, para conseguirmos encarar certas realidades, certas dificuldades e certas oportunidades que irão de certeza aparecer. Se nós não estivermos preparados agora, vai ser muito mais difícil enfrentar depois. Então, eu peço mais uma vez desculpa por não ter trago os meus amigos, os meus colegas para aprenderem e levarem informação às suas famílias, aos seus conhecidos. É assim que acontece. Nem sempre é por meio da rádio, nem sempre é por meio da televisão. É mesmo comunicar da forma mais informal, aquela que todos nós conseguimos. Se calhar aqui tem pessoas que vão sair e nem se vão lembrar, mas é essencial, nós temos de transmitir. Muito obrigada por tudo que nos Eu já agora que tu falaste, lembrei-me de outra coisa, a resposta que eu estava a dar outra. Outra coisa que se pode fazer, por exemplo, nós cozinhamos muito, a maior parte das pessoas tem panela de alumínio. A panela de alumínio não é uma boa opção. A melhor opção é panela de inox, chama aço inoxidável, porque ele não, ou de ferro, que é a melhor opção, porque além de ser ferro, o próprio ferro também é bom para a saúde. Então é sempre bom ter cuidado. Mesmo que está a ferver água, é bom que seja no... Eu, por exemplo, sempre que eu saio de casa, eu uso muito vidro. Na minha casa usa-se muito vidro. O vidro é a melhor coisa. Mas eu saio sempre com a minha água do filtro, para evitar beber. Mas é claro que às vezes não tem outra opção. Mas se nós pudermos, e acho que sim, na sua idade tem que começar a atinar. Porque é nessa idade que se começa tudo, né? Yeah. Bom, eu só tenho a agradecer por as pessoas estarem aqui. É sempre bom trocar ideias, sabem como é que é. Como dizia o meu professor, mesmo nem todos saírem daqui, mesmo que a mudança seja contigo dentro da tua casa. Aliás, tudo começa dentro da nossa casa, já começamos a produzir alguma mudança. Obrigada Sara, obrigada Livraria Aquela pelo convite. Até a próxima, Sara. Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos e boa chegada a casa.